Olá, meus amigos. Hoje vou dar continuidade a alguns destaques que eu estou fazendo em relação ao livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que eu escrevi em parceria com os meus estimados amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Esse livro baseou-se em outro livro, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, particularmente nos dizeres de Calderaro, o mentor, nos capítulos 3 e 4. Eu vou recordar rapidamente com vocês que Calderaro dispôs a nossa casa mental em 3 andares. O primeiro andar diz respeito ao nosso passado, interage com a parte mais profunda do nosso cérebro, que ele chama de cérebro inicial. O segundo andar, ele refere em relação ao esforço, à vontade do presente, do aqui, do agora, e trabalha com algumas partes do córtex cerebral, particularmente com o córtex motor. E o terceiro andar diz respeito ao futuro, às metas, aos ideais que nós queremos atingir e trabalha com o lobo frontal, particularmente com a área mais anterior, que é chamada de área pré-frontal. Na nossa leitura, nós entendemos que o cérebro inicial, assim chamado por Calderaro, contempla toda a região talâmica, também chamada de encéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções, e também alguns núcleos, chamados núcleos da base. São massas de substância cinzenta colocadas profundamente nos hemisférios cerebrais. Lembrando ainda que a glândula pineal também faz parte desse cérebro inicial. Na região intermediária, segundo Calderaro, nós consideramos todas as regiões do neocórtex cerebral, ou seja, do córtex que reveste externamente os hemisférios cerebrais, menos a área pré-frontal, porque ela diz respeito ao terceiro andar da casa mental. Ela diz respeito a funções cognitivas, funções intelectivas. Então, essa é a base que nós levamos em conta para escrever o nosso livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Bem, após fazer essa breve recordação da visão de Calderaro e da nossa leitura a respeito do que Calderaro considerou, em seguida eu vou colocar em destaque a conversa funcional que existe entre 2 sítios neurais do encéfalo, o que acaba por ter grande influência em nossas decisões e escolhas, que nós até de maneira inadequada chamamos de racionais. Então vamos lá, a conversa funcional entre 2 setores neurais do encéfalo. Esses 2 setores são o sistema límbico, que trabalha com comportamentos acompanhados de emoções, e o lobo frontal, particularmente a área pré-frontal, que trabalha com as chamadas funções cognitivas ou intelectivas. Eu cito a referência da doutora Rita Carter, nesse livro, Mapping the Mind, particularmente no capítulo 4. Ela conta o caso de um paciente do Dr. Antônio Damasio, Eliot. Ele teve um tumor justamente nessa área de conexão entre o sistema límbico e a área pré-frontal. Então, os neurocirurgiões, ao fazerem a excisão do tumor, acabaram rompendo essas ligações. O que aconteceu com Eliot? Ele perdeu a capacidade de sentir, não foi bem isso. Na realidade, ele sente as coisas. Por exemplo, quando lhe mostrava o Dr. Antônio Damasio cenas de acidentes, cenas que estimulam, assim, sentimentos de piedade, de condolência, ele dizia que não sentia nada. Na realidade, ele não conseguia levar para o lobo frontal a impressão cognitiva do que ele estava sentindo. E também ele perdeu a capacidade de escolher, como relatava a doutora Rita Carter. Então, esse feeling, que nós chamamos de sexto sentido, ele perdeu isso. Portanto, ele tinha grande capacidade de perceber o que estava acontecendo à sua volta e, portanto, de escolher, tanto em relação às coisas muito simples da sua vida, quanto em relação às situações mais importantes, mais complexas. Bem, André Luiz, pioneiramente, no seu livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 13, ele refere: a partícula de pensamento é passiva
perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Então, nós estamos percebendo que, apesar da ciência acadêmica estar demonstrando esse vínculo entre o setor que trabalha com o emocional, que é o sistema límbico, e a área pré-frontal, que trabalha com o cognitivo, então, na relação desses dois setores, André Luiz pioneiramente já está dizendo que o pensamento, ele vem acompanhado das cores, por assim dizer, das nossas emoções. Ou seja, o pensamento é prioritário, é indutor da qualidade do nosso pensamento para o bem ou para o mal. O que André Luiz disse tem ressonância também em dizeres da ciência acadêmica. Por exemplo, um dia desse eu estava preparando outro assunto para a palestra e dei de conta com esse autor, Herbert Spencer, sociólogo inglês do final do século XIX, início do século XX, positivista, filósofo, biólogo, antropólogo, dominava também o campo da literatura, da teoria política, da economia e da psicologia. É o que nós chamamos de polímata, ou seja, pessoa que domina vários campos do conhecimento. Era mesmo considerado, na época dele, um Aristóteles moderno. Entre os seus escritos, nós encontramos essa frase: a opinião é determinada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. Então, ele está dizendo exatamente o que André Luiz depois traduz no seu livro, conforme nós já dissemos. Também, de maneira muito interessante, nós encontramos em Mário Quintana, prezado literato gaúcho brasileiro, essa frase: a imparcialidade não existe. Então, nós estamos vendo que em vários setores do conhecimento já vem essa informação, esse conceito de que a emoção, de que os sentimentos, eles são prioritários em relação à expressão das nossas chamadas funções cognitivas. Bem, de fato, do ponto de vista evolutivo, surgiram primeiro as emoções, antes de um raciocínio intelectivo. Porque quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, questão 849, nós encontramos a pergunta que Kardec fez aos espíritos: qual é, no homem em estado primitivo, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, na figura que eu estou mostrando, vocês podem perceber nessa criatura que o lobo frontal é muito pouco desenvolvido e tem a ver com o desenvolvimento do lobo frontal do cérebro e, consequentemente, da área pré-frontal, que trabalha com as funções cognitivas e intelectivas, ao passo que as porções mais profundas trabalham com o primeiro andar da casa mental e com as partes também mais profundas do cérebro. Então, a resposta é incisiva. Qual é, no homem, estado primitivo, a faculdade dominante? O instinto, ou seja, antes ele trabalhou com as suas próprias emoções, da sua sobrevivência, da reprodução da espécie, para depois, evolutivamente, ele ir conquistando, como já dizem alguns autores, as várias categorias da razão. Bem, vamos para a ciência acadêmica buscar alguma informação sobre isso que nós estamos cuidando. Por exemplo, Bruce Lipton, que é um biólogo americano, no seu livro A Biologia da Crença, ele trata de pensamentos e emoções como fatores epigenéticos de atuação no corpo físico. Então, ele diz assim: na realidade, a membrana celular, ela integra o meio intracelular com o meio externo à célula, através das chamadas proteínas integrais de membrana, as chamadas PINs. Então, existem as PINs receptoras que estão na membrana celular e captam sinais físicos e também campos de energia, como luz, cor e pensamentos. E tem também depois as PINs executoras, que vão pegar essa informação coletada pelas PINs receptoras e levá-las para ativar ou não os genes que estão no núcleo da célula. E ele complementa: as funções das células, portanto, elas são geradas por suas interações com o meio ambiente e também com esses fatores, como é o caso de luz, cor, pensamentos, e não diretamente pelo código genético. Essa é uma informação muito interessante e que vem corroborar, vem confirmar as informações que nós trouxemos anteriormente, trazidas
pela literatura espírita também. Outra autora, também bióloga americana, a doutora Candice Pert, em 2 dos seus livros, Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, ela também trata do papel das emoções como fatores epigenéticos de atuação no corpo físico. Ela diz assim: as células comunicam-se por substâncias químicas transmissoras. Ela chama essas substâncias de ligantes. Então, ela considera 3 tipos de ligantes: os peptídeos, os hormônios, como é o caso da adrenalina, da melatonina, e também os neurotransmissores, como é o caso da dopamina, da endorfina, da serotonina. E ela continua dizendo assim: cada célula tem milhares de receptores da sua membrana, e cada receptor, ao ligar-se ao seu ligante correspondente, forma uma molécula da emoção. É tão importante esse conceito para a doutora Candice Pert, que ela diz assim: à custa dos milhares de moléculas da emoção que são encontradas na superfície celular, ou seja, na membrana celular, é que se estabelecem os chamados acordes emocionais, que são vínculos entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência. E ela continua dizendo: o que está na mente está no corpo e vice-versa, de tal maneira que ela propõe a utilização de um único termo, corpo-mente, para designar essa unidade, que é indivisível entre a mente e o corpo, porque as informações circulam pela mente e pelo nosso corpo e vice-versa, e na interpretação dela formando uma unidade funcional. E ela diz assim: você pensa com o seu corpo e com as palavras que você diz. Eu fico impressionada porque eu me lembro muito do Dr. Hermínio Miranda, em uma palestra que eu assisti dele aqui em São Paulo. Ele disse assim, que os cientistas estão procurando aquilo que os poetas, os artistas já sabem. Quando nós vemos a doutora Candice Pert, que é uma senhora cientista, dizer: você pensa com seu corpo e com as palavras que você diz, eu fico intrigada como um poeta, por exemplo, como é o caso de Fernando Pessoa, na personalidade de Alberto Caeiro, no seu poema O Guardador de Rebanhos, no item 9, ele faz uma poesia dizendo o que a doutora Candice Pert diz no campo da ciência. Ele diz assim: sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos emoções. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ou seja, Fernando Pessoa, na personalidade de Alberto Caeiro, ele está unindo numa só unidade o intelecto, porque ele diz sei a verdade, e a parte emocional, porque ele diz sou feliz, né, é o que ele está sentindo. Então é impressionante como o doutor Hermínio tinha razão. Os poetas, os artistas já sabem aquilo que os cientistas estão procurando. Bem, a doutora Candice Pert ainda continua o seu relato dizendo assim, que o seu filho, Ivan Pert, físico e matemático, ele buscou fazer uma transposição matemática entre as frequências de luz das cores do arco-íris e as frequências das notas musicais. Ele acabou encontrando, por exemplo, numa clave de sol, pegando uma oitava de Fá até Fá, ele encontrou o Fá corresponde ao vermelho, o Sol ao laranja, o Lá ao amarelo, o Si bemol ao verde, a um tom de verde, o Si natural a outro tom de verde, o Dó ao azul, o Ré a um outro tom de azul chamado índigo e o Mi ao violeta. A doutora Candice Pert também notou que essas cores do arco-íris que correspondem
a 1/8, conforme eu já referi, elas também correspondem às cores dos chakras, desde o chakra básico, ou centro de força, até o centro coronário. E ela conclui essa sua observação dizendo assim: esses acordes emocionais que são realizados à custa das moléculas da emoção acabam estabelecendo uma correlação, uma ressonância de música com palavras faladas, com as cores do arco-íris, com ondas cerebrais e também, através das moléculas da emoção, tudo isso pode ressoar conjuntamente. Eu fico pensando que, na realidade, cada pessoa tem uma determinada ressonância em relação a cores, em relação à música, em relação a outras coisas da vida. Então, a doutora Candice Pert acaba estabelecendo que essa ressonância entre diversos setores, ela acaba se fazendo à custa das moléculas da emoção, que corresponde à ligação de cada receptor da membrana com o seu ligante correspondente. Então, neste novo destaque, nós vamos tratar das bases que existem de correlação entre o sistema límbico, o lobo frontal e também uma outra estrutura do sistema límbico, que é o hipotálamo, e que representa as bases neurais do chamado processo de somatização. Esse processo de somatização, ele está alicerçado na palavra soma, que quer dizer corpo, não é? Na realidade, então, esse processo corresponde a todo um procedimento neuroquímico por intermédio do qual pensamentos e sentimentos acabam imprimindo no corpo físico as suas características. Tanto estados emocionais que nós chamamos de negativos, como estados depressivos, estados de mágoa, de ansiedade, de preocupação, quanto também estados de felicidade, de euforia, acabam se imprimindo no nosso corpo físico. Através da chamada linguagem corporal, quando nós vemos uma pessoa, nós já podemos identificar de pronto qual é o seu estado emocional. Quando deprimida, quase sempre ela está numa postura mais curvada. Quando ela está feliz, ela está mais ereta, sorridente. Então, tudo isso acaba se refletindo no nosso corpo físico e nós chamamos isso de processo de somatização. Bom, o pioneirismo, novamente, é de André Luiz, porque no livro Evolução em Dois Mundos, exatamente no livro que eu tenho em mãos, é a 18ª edição, nas páginas 45, 59 e 63, ele diz assim: a inteligência atua no citoplasma celular. O homem pode, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática, olha o que ele está dizendo, bióforos são unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre todo o corpo físico, os estados da mente. Então, nesse destaque, nós em que estamos cuidando dos processos de somatização, tratamos pioneiramente do que diz André Luiz ao dizer que os nossos estados mentais se projetam nas células e, consequentemente, em todo o corpo físico, atuando diretamente no citoplasma celular. Bem, o hipotálamo, essa estrutura que eu estou mostrando aí nesse hemisfério cerebral, que é o da direita, ele está pintado em vermelho. Então, eu vou dizer para vocês, o hipotálamo, ele é considerado em neurociência o principal centro comandante da atividade visceral. Ou seja, todas as atividades das vísceras do nosso organismo, elas são comandadas principalmente pelo hipotálamo. Por que eu não digo que é só pelo hipotálamo? Porque o hipotálamo tem dois assessores, o sistema límbico e a área pré-frontal. São dois conselheiros, são dois palpiteiros que acabam dizendo para o hipotálamo qual é o estado emocional em que nos encontramos e qual é o estado dos nossos pensamentos. O hipotálamo, então, através dessas informações, ele emite a sua ordem para o sistema nervoso autônomo, que é um sistema visceral, neural visceral, um sistema nervoso visceral, que tem duas vertentes, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, de modo geral também, por exemplo, ele acelera o ritmo cardíaco,
ele tem algumas outras funções diferentes do sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, o peristaltismo gastrointestinal é regido pelo parasimpático, o esvaziamento da bexiga urinária, não é? Então, através do sistema nervoso autônomo, é que o hipotálamo vai fazer a regência da atividade visceral. Então, nesse caso, existe a chamada ativação do eixo HPA. Parece uma coisa complicada, mas não é. O que quer dizer eixo HPA? Olha, H é de hipotálamo, P é de pituitária, que é o nome antigo da hipófise, da glândula hipófise, e A de adrenal ou suprarrenal, que é uma glândula que existe bem em cima do rim e que secreta adrenalina e cortisol. Então, em situações em que há a atividade do hipotálamo em relação à atividade visceral, então, a ativação desse eixo HPA. Por exemplo, numa situação de estresse agudo, alguma coisa que se vê e que nós tenhamos medo, tenhamos uma atitude de preocupação, então esse eixo é ativado, o hipotálamo faz com que a suprarrenal secrete adrenalina e cortisol, que são dois hormônios. O que eles fazem no nosso organismo? Nós vamos ter imediatamente taquicardia, ou seja, aceleração do ritmo de batimento cardíaco, vamos ter aumento da pressão arterial, vasoconstrição periférica, ficamos pálidos, né? E isso é mais visível no ser humano do que nos animais. Outra coisa, eriçamento de pelos, que é mais visível nos animais do que nos seres humanos, e ainda midríase, ou seja, dilatação das pupilas. Então, tudo isso caracteriza a chamada síndrome de emergência de Cannon, que foi o autor que estudou esse fenômeno, né? Então, num estresse agudo, como eu disse, numa situação de emergência, tudo isso prepara o nosso organismo para o que os americanos dizem to fight or to flight, ou seja, ou lutar ou acabando fugindo, não acabar fugindo, voando. Então, isso acontece no chamado estresse agudo. Os sinais fisiológicos no estresse crônico não são muito diferentes, só que em vez de serem agudos, eles vão se estabelecendo ao longo de prazos mais alongados. Então, estados de preocupação constante, de excesso de trabalho, de mágoa, enfim, toda essa coisa que prende o nosso psiquismo em estados que nós chamamos de negativos, eles vão causar o processo de somatização determinando hipertensão arterial, arritmia cardíaca, gastrite, colite, úlcera gástrica, processos degenerativos, como é o caso do câncer, e outros processos, né? Fragilidade do sistema imunológico. Em relação à fragilidade do sistema imunológico, eu estou citando para vocês uma literatura, e essa literatura diz o seguinte, olha, todos produzimos diariamente milhares de células anômalas, como, por exemplo, as células indutoras do câncer. Acontece que, logo, elas são eliminadas por um eficiente sistema nosso de controle de qualidade, que pode ser desligado, entretanto, se os genes responsáveis por esse controle não forem adequadamente expressos. Vocês se lembram das pins executoras? Elas é que ativam os genes. Se elas não ativarem esses genes do controle de qualidade, então nós ficamos com essa produção de células anômalas, elas acabam dominando o quadro, não sendo eliminadas. Essa situação, diz a literatura, pode ser decorrente de altos níveis de adrenalina e cortisol na corrente circulatória. Isso poderia explicar por que pessoas explosivas, rancorosas, insatisfeitas ou estressadas, que secretam altos níveis de adrenalina e cortisol, podem se tornar mais propensas a diversas doenças, o que tem sido evidenciado clinicamente. Então, neste destaque que nós acabamos de ver, nós analisamos as bases neurofuncionais do chamado processo de somatização, por intermédio do qual nós imprimimos no nosso corpo físico a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né?
Em seguida, eu gostaria de tratar com vocês um outro destaque relacionado à natureza do pensamento. Porque, afinal, nós perguntamos, o que é o pensamento? Quando nós observamos, por exemplo, essa escultura de Rodin, feita em 1902, O Pensador, né, uma escultura que todos conhecem, e nós percebemos essa criatura, esse ser humano, com a pujança da sua massa muscular dobrada, subjugada pela força do pensamento. Então, nós continuamos perguntando, né? Afinal, o que é o pensamento? Que força é essa que faz com que o corpo se subjugue à força do pensar? Eu cito Amit Goswami, que é um físico indiano, contemporâneo, radicado nos Estados Unidos. No seu livro O Universo Autoconsciente, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim, a consciência é o fundamento do ser, que se manifesta como o sujeito que escolhe e vivencia o que escolhe. E diz ele, a função de escolher é a principal função da consciência. Isso é tão importante que Amit Goswami ele propõe que a gente possa atualizar o preceito de René Descartes, grande filósofo do século XVII, que disse, penso, portanto existo, para escolho, portanto existo, porque diz Goswami, o ato de pensar é posterior ao ato de escolher. Então, Goswami está ressaltando a importância do pensar e que resulta nas nossas escolhas. Se a gente lembrar bem ainda, em toda a obra espírita está a referência de que a verdadeira finalidade da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. E esse aspecto moral está relacionado ao verbo escolher, depende das nossas escolhas, né? Então, o verbo escolher tem a ver com o pensamento. Quando a gente fala em natureza do pensamento, eu gosto muito de citar Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida. Eu lembro que a primeira edição desse livro é de 1958. Logo no capítulo 1, Emmanuel diz assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E ele continua, nos seres primitivos, a mente se encontra sobre a ganga ou canga do instinto. Nos seres humanos, entre as ilusões que salteiam a inteligência. E nos espíritos aperfeiçoados, é um brilhante precioso a retratar a glória divina. Então, eu colhi da internet uma figura que eu achei bastante sugestiva para ilustrar o que Emmanuel acaba de dizer. Então, nessa figura eu coloco o sol representando o espírito, o espelho, como refere Emmanuel, representando a mente, e nesse bojo da mente nós acabamos colocando todos os atributos do espírito, ou alguns atributos do espírito, como inteligência, vontade, consciência, razão, expressão do livre-arbítrio. Então, tudo isso está no terreno da mente. Quem é que vai trazer isso para o comportamento, para a expressão fenomênica? Nada mais é do que o pensamento. Mente, o coração lhe é a face e o cérebro o centro de suas ondulações. É interessante que nós vimos em destaques anteriores a correlação entre as emoções, né, que agora Emmanuel está referindo como coração, e as funções intelectivas, que Emmanuel está referindo como cérebro. Então ele está dizendo, o coração é a face da mente e o cérebro o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo. Então, essa imagem de Emmanuel eu acho muito apropriada, porque a mente que trata dessa dupla face de coração e cérebro, na realidade expressa através do pensamento, que exterioriza todo esse conteúdo da mente, expressa através disso, fazendo com que se possa entender no meio fenomênico o que se passa dentro do nosso pensamento e da nossa mente, né? Emmanuel, ainda falando da natureza do pensamento,
Nesse livro, Pensamento e Vida, ele diz assim: o pensamento é força eletromagnética, criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis que percorrem o espaço com velocidade determinada. Nós começamos a entender, então, através desse conceito de Emmanuel, o pensamento como sendo uma força que se traduz no meio fenomênico em ondas sutis que caminham pelo espaço em velocidade determinada. Ou seja, pensamento, ele oscila entre matéria e energia. E é o que confirma André Luiz no capítulo 4 do seu livro Mecanismos da Mediunidade, no item Pensamento das Criaturas. Ele diz assim: o pensamento ainda é matéria, a matéria mental. Eu acho que Emmanuel e André Luiz acabam nos trazendo o conceito, o entendimento da natureza do pensamento. Enquanto o espírito e a mente, eles estão num plano diferente da matéria, o pensamento é a força que vai, através do espaço em velocidade determinada, dar ciência ao meio fenomênico da qualidade do que pensamos e da qualidade do que sentimos. André Luiz ainda diz nesse mesmo livro, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, formas de transmissão do pensamento. Eu já disse em outro destaque para vocês, mas vou repetir. Então ele diz: a angelitude transmite o seu pensamento mediante raios ultra-super curtos. E eu cito o caso de Cipriana, no Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5. No meu entendimento, é um caso de expressão de raios ultra-super curtos. Depois, continua André Luiz, a mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. E depois, os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Então, são as 3 formas de transmissão do pensamento, conforme refere André Luiz no capítulo 4 do seu livro Mecanismos da Mediunidade. Então, neste destaque, nós acabamos tratando da natureza do pensamento, segundo André Luiz e segundo Emmanuel, né? Emmanuel considerando que é uma força eletromagnética que percorre os espaços em ondas sutis, e André Luiz dizendo que é matéria ainda, a chamada matéria mental. Em seguida, vamos ao nosso último destaque deste bloco, analisando a interação do pensamento, ou seja, da nossa mente, em última análise, com o nosso cérebro. Então, já desde tempos muito antigos, por exemplo, Hipócrates, médico grego do século V a.C., considerado o pai da medicina, ele já referia: o cérebro é o órgão mais poderoso do corpo humano, sendo, além do mais, o intérprete da consciência. Nós vemos também, nessa literatura que eu estou citando logo abaixo do slide, estou citando um quadro chamado A Extração da Pedra da Loucura, do pintor italiano Hieronymus Bosch, final do século XV e começo do século XVI. Então, nessa figura está representado um cirurgião extraindo a chamada Pedra da Loucura de um demente, de uma pessoa com problemas mentais, enquanto religiosos assistem à operação. Era a concepção medieval de que todo tipo de loucura era causada por uma pedra no cérebro. E eu fico pensando se isso não tem a ver com as concreções da pineal, porque a glândula pineal ela tem concreções minerais e ela é de fácil acesso, de relativo fácil acesso durante uma craniotomia. Então, quem sabe essa extração da pedra da loucura não estaria se referindo às concreções minerais da própria pineal, não é? Então, esse quadro, em última análise, está mostrando a correlação que já se tinha na época medieval do trabalho do cérebro, trazendo para o meio fenomênico a sua interação com a mente. Em Calderaro, também, o mentor do livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele diz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, nós temos aí várias referências de que o cérebro é o órgão de transmissão da mente em vários momentos da nossa história.
Mas surge a pergunta em seguida: como, de que maneira o cérebro interage com a mente? Porque nós temos a realidade do corpo físico, a realidade do cérebro, e a mente nós consideramos como sendo de outra natureza. De que maneira o cérebro vai interagir com a mente, mostrando conteúdos da realidade fenomênica para a mente e trazendo conteúdos da mente para a realidade também fenomênica através da sua estrutura. Então, algumas estruturas cerebrais, elas teriam que funcionar como uma porta de dupla folha, como se fosse a porta do salão dos filmes de faroeste, não é? Então, uma porta de dupla folha, ela realiza o papel de transdutor. O que seriam os transdutores? O que seria um transdutor? Segundo literatura, na prática, transdutor é um dispositivo que converte uma informação de algum fenômeno físico captada por um sensor em um sinal detectável, que pode ser elétrico, mecânico, óptico, entre outros. Por exemplo, um microfone é um transdutor, porque ele capta, por exemplo, os sinais da nossa voz, que são sonoros, e vai correr pelo fio elétrico, vão correr pelo fio sinais elétricos, não sinais sonoros, não é? Então, ele é um transdutor. Ele mudou a configuração de uma forma de estímulo para outra forma de estímulo. Depois, a caixa de som acaba sendo outro transdutor, porque ela vai recolher os estímulos elétricos e transformá-los em estímulos sonoros novamente. Bom, isso do ponto de vista da matéria física. Do ponto de vista de estruturas neurais, o que seriam transdutores? Por exemplo, receptores sensoriais que nós temos no nosso corpo são transdutores, tais como receptores para tato, pressão, frio, calor, dor, estímulos visuais, auditivos. Nós temos no nosso corpo estruturas especializadas chamadas receptores que funcionam como transdutores, porque ao captar os estímulos, seja de qual natureza for, o que vai correr pelos nossos nervos até o cérebro são sinais elétricos, não é? Chegando no cérebro, tem que haver outras estruturas que vão funcionar também como transdutores e que vão transformar esses estímulos elétricos, sejam de dor, ou de temperatura, ou de tato, ou de luz, ou de som, para que a mente entenda cada um dos sinais como da sua natureza de origem, não é? Então, também são transdutores. Quem trata disso, a literatura que eu vou citar para vocês, é o professor Raimundo Mano Vieira, da antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Em 1985, ele fez uma tese denominada A Mente Humana, uma aproximação filosófica no seu conhecimento. E ele considera nessa tese, como transdutores cerebrais, 3 tipos de conjuntos de estruturas. Primeiro, o que ele chama de sistema centroencefálico, que corresponderia particularmente a porções bem profundas do nosso encéfalo. Em segundo lugar, o sistema límbico, que vocês já viram em outros destaques, corresponde ao conjunto das estruturas que estão vinculadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções. E, em terceiro lugar, ele considera o córtex cerebral. Então, vamos ver o primeiro. Como transdutor cerebral, o sistema centroencefálico. Essa expressão, sistema centroencefálico, ela é originária de um neurocientista famoso das décadas de 50, 60, 70, Wilder Penfield. No seu livro Mistério da Mente, um estudo crítico sobre a consciência e o cérebro humano, particularmente no capítulo 5, ele diz que é muito provável que a mente, a consciência, ela esteja relacionada a porções profundas do encéfalo, que ele chama de tronco cerebral alto. Por quê? Grandes perdas de córtex cerebral não implicam em perda da consciência, enquanto lesões ou interferências no funcionamento do tronco cerebral alto, particularmente de núcleos talâmicos da região do diencéfalo e da formação reticular do mesencéfalo, que é uma das partes do tronco encefálico,
podem abolir completamente a consciência. Então, o professor Mano considera que o sistema centroencefálico, ele representa um dos transdutores cerebrais, uma vez que ele tem ligações com a consciência. Bem, em segundo lugar, esse professor que eu estou citando, o professor Raimundo Mano Vieira, ele considera como transdutor o sistema límbico. Então, ele diz assim: conjunto de estruturas encefálicas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções. E funcionando como transdutor cerebral, ele cita particularmente a amígdala e o giro do cíngulo, que é um córtex cerebral que fica logo acima do corpo caloso, vocês podem ver na figura, ele está pintado em amarelo, e que representa um córtex muito antigo, diferente do córtex, por exemplo, da área pré-frontal, que é um córtex muito recente. Então, essa é a função do sistema límbico. Em terceiro lugar, o professor Raimundo Vieira cita como transdutor cerebral o córtex cerebral, mas não todo o córtex cerebral. Ele cita particularmente a área pré-frontal, que está relacionada a processos cognitivos ou intelectivos, a expressão do pensamento, das nossas escolhas, e também a chamada encruzilhada parieto-occipito-temporal, ou simplesmente encruzilhada POT, localizada então na confluência dos lobos cerebrais, parietal, occipital e temporal, e que está relacionada à linguagem simbólica, à noção espacial e a esquema corporal. Então, esses são os três setores do nosso encéfalo que o professor Raimundo Mano Vieira consideraria como transdutores cerebrais, que agiriam como uma porta de dupla folha, trazendo informações do cérebro para a mente e da mente para o cérebro. Bem, então, terminando todos esses blocos dos destaques de hoje, eu gostaria de dizer novamente que foi com muita alegria, muito prazer, que nós escrevemos este livro, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes e eu, que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, e dedicamos à nossa querida e eterna líder, doutora Marlene Nobre.